a nossa igreja e vai nos abençoar com a palavra. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Privilégio estar com vocês, motivo de muita alegria. Eu já estive em Santo André, mas lá no outro prédio. Esse aqui é a primeira vez que venho e estou muito feliz com a prosperidade que Deus tem dado à minha igreja em Santo André. Eu moro em Brasília, congrego na Advex Samambaia e sou muito feliz de estar aqui exercendo o ministério da palavra, compartilhando o pão da palavra com vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e ao meu amigo pastor Odilon, pastora Estla. Muito obrigado, querido. O muito obrigado é por essa oportunidade. Na verdade irmãos, porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela é muito fraca para expressar, às vezes, a gratidão que a gente tem no coração. A gente diz obrigado para quem segura o elevador para a gente, né? Que é uma questão de educação. E às vezes esse obrigado parece que é insuficiente para demonstrar toda a gratidão que eu tenho. Eu sou muito devedor à família do pastor Odilon. Eu vim de uma família que não era evangélica, só minha mãe. Meu pai era um ébrio, bebia muito. E eu fui criado na igreja que o pai do pastor Odilon dirigia. E isso para mim foi de fundamental importância, porque muitas vezes eu ia para a igreja sozinho, às vezes com 9 anos de idade, pegava ônibus e ia para a igreja. Minha mãe não podia ir, porque meu pai quebrava tudo dentro de casa se ela saísse de casa. Então ela, como uma mulher sábia, ela ficava em casa e permitia eu ir para a igreja. E por muitas vezes eu fui à igreja só. E ali nesta igreja eu tive as maiores convicções da minha vida. O pai do pastor Odilon, ele só não me apresentou porque eu cheguei na igreja que já tinha 2 anos de idade, mas apresentou a minha esposa, batizou a minha esposa, nos casou, e depois a gente foi para Brasília, porque o meu emprego era em Brasília. E eu tenho profunda gratidão pela família Santos, profunda gratidão, a começar pelo pastor Santos, obviamente, saudosa memória, a irmã Maria Leal, de saudosa memória, mas a todos os seus irmãos, Odilon, que Deus possa abençoá-los de uma maneira infinita, porque assim como a minha história foi marcada pelo pai do pastor Odilon, a história de tantos outros que eu conheço, que ele também conhece, foi marcada pelo ministério e pela família Santos. Que Deus possa te abençoar, amigo, em nome de Jesus, e que Deus possa prosperar seu ministério em nome de Jesus. Amém? Queridos, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo o registro do evangelista Mateus, capítulo 1, e o versículo também, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Rapaz, o pessoal da mídia aqui é top demais, rápido. Obrigado, querido. Eu vou até ler ali para eu não precisar de usar óculos. Top demais. Você encontrou? Diga amém se você encontrou. Amém. Você está triste? Não, né? Não é porque eu agradeci e você ficou triste, não, né? Então tá bom. O culto estava tão animado, de repente, parece que não foi culpa minha, não, né? Ok. Vamos lá? Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vou repetir o versículo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amados irmãos, bem provável que você já tenha esse contato com a Bíblia Sagrada e sabe que a Bíblia Sagrada ela é disposta por temas. Por mais que quando você começa a ler a Bíblia lá em Gênesis, parece que você tem uma linha cronológica,
você sabe que a Bíblia ela não segue uma linha cronológica. Não começa em Gênesis a história e termina a história, né? Vai passando aquela coisa linear, assim, uma história linear, e chega lá em Apocalipse com tudo direitinho no seu devido tempo. Por que isso não acontece com a Bíblia? Porque a Bíblia é colocada por temas. Os primeiros 5 livros ali até segue um pouco de uma linha mais ou menos de tempo. Mas você observa bem, chega um livro ali, tem muitos rituais, mostra muita questão de como deveria fazer, até a maneira de se vestir do sacerdote. Então já é uma coisa mais legalista, né? E aí mais para frente um pouco você tem um resumo das mensagens de Moisés, que é o livro de Deuteronômio. Ok, esses primeiros 5 livros da Bíblia nós chamamos de lei ou Pentateuco. Depois vem uma parte mais histórica, que também, mesmo a história, ela vem comunicando entre um livro e outro. Então não está uma maneira muito linear. Mas depois vem história, depois vem poesia, que é o caso de Salmos, é o caso de Provérbios. Depois vem profetas, né? Os profetas maiores, profeta menor. Aí pula para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 4 registros da história de Jesus. Nós chamamos de evangelhos, né? Depois vem um livro histórico, vem a doutrina, que são cartas que Paulo, e primeiro Paulo, depois os outros apóstolos escreveram, que são as epístolas, as cartas. E lá no finalzinho nós temos um livro profético do Novo Testamento, Apocalipse. Então essa é a visão temática da Bíblia. Dentro dos evangelhos, como eu disse, tem 4 registros. Esses registros, eles são interessantes porque cada um deu uma perspectiva diferente. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, Marcos, ele tem um nome latino, né? Marco, é um nome latino, não é um nome judaico, apesar que ele era judeu. Seu nome era João Marcos. O João era judeu, mas o Marco, ele era latino. Então, ele dá uma perspectiva mais romana. Tanto que o livro de Marcos, ele é um livro dinâmico, é um livro de acontecimentos, é um livro de fatos, é um livro de... O livro de Marcos parece que você está vendo um vídeo, um tiro rápido sobre a vida de Jesus, os fatos importantes, e ele expulsa demônio, e no mesmo capítulo que expulsou o demônio, ele já está andando sobre o mar, e no mesmo capítulo ele já está multiplicando pão, e por aí vai. É algo bem dinâmico, bem rápido. O romano gostava disso. A perspectiva que é dada por Lucas, e aí Lucas é o único autor que não é judeu na Bíblia Sagrada, ele é grego, né? Mas só acabou de falar que Marcos era romano. Calma, ele era judeu também, ele era João Marcos, então ele era judeu. Mas o Lucas não, o Lucas era totalmente grego. E aí ele tem um pensamento grego, Deus o usa para escrever para os gregos. E é por isso que o Evangelho de Lucas tem muita comparação, tem muita alegoria, tem muita parábola. Você percebe isso? O Evangelho de Lucas tem muito pensamento, construção de pensamento, para cativar o povo grego. O Evangelho de João, por sua vez, ele dá uma perspectiva para a igreja. Foi o Evangelho que foi escrito 90 anos depois de Cristo, praticamente, pelo apóstolo mais novo do colégio apostólico e o último a morrer. E essa perspectiva que ele dá uma perspectiva para a igreja. Ele revela Jesus como Filho de Deus. Não é à toa que começa o Evangelho de João dizendo assim, no princípio era o verbo. Irmãos, complicadíssimo esse negócio, né? A genealogia que aparece ali é dizendo assim, olha, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Amados irmãos, no seminário teológico você fica quase 6 meses para sair do primeiro capítulo de João, né? Profundo, algo de muito profundo. Filho de Deus. Jesus era filho de Deus. E por sua vez, agora, o Evangelho de Mateus
foi escrito por um coletor de impostos. Lucas chama ele de Levi, mesmo nome. Mateus, Lucas, o Evangelho de Lucas registra quando Mateus ele foi captado por Jesus Cristo. Jesus passa pela coleteria de impostos, olha para ele e fala: vem, me segue. Ele larga tudo e vem, segue Jesus. Esse homem tinha um preparo tremendo, porque coletor de impostos desde o tempo de Jesus ganhava bem. Você não vê fiscal de imposto ganhando mal. Isso quando, infelizmente, tem aquele fator corrupção que já existia na época. Você se lembra bem que Jesus bate nisso. Quanto aos publicanos, fala: olha, contente-se com o seu salário. Soldados, contente-se com o seu soldo. João Batista também batia um bocado nisso, né? Então observa comigo que Mateus, ele tinha um preparo especial. Ele não era uma pessoa muito ignorante. Mas a perspectiva, como eu disse, Marcos teve uma perspectiva para os romanos. Lucas teve uma perspectiva, uma inclinação no seu escrito para gregos. João para a igreja, no sentido geral. E agora Mateus para judeus. E aí, se eu falasse para você que Mateus foi escrito para judeu, você não precisava de ler, que você não é judeu. Então, não é isso, é só inclinação. E pensando nisso, nessa inclinação, você vai concordar comigo que em Mateus tem uma frase muito recorrente, que é: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Você lendo o Evangelho de Mateus, aparece muito mais esse tipo de colocação do que nos outros evangelhos. Por quê? Porque Mateus, escrevendo para judeus sobre Jesus, ele tinha que ter referências do Velho Testamento e trazer para o Novo Testamento para embasar o que ele estava falando. E olha que coisa interessante. Pelo menos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Mateus, eu vou dar dois exemplos para você, para ficar mais simples. O primeiro exemplo é quando Jesus retorna. Você se lembra bem que Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. O pai de Jesus, pai entre aspas, né, José, ele tem, é claro, Jesus não nasceu por intervenção humana, né, ele é a semente da mulher, né, então ele não era semente de homem, era semente da mulher. E olha que coisa interessante, Deus, ele dá um sonho a José, José pega a sua família, leva para o Egito, e quando Herodes morre, ele volta. E nisso que ele volta, é registrado no livro de Mateus assim: para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Não diz qual profeta, mas diz assim: para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta, o meu filho será chamado do Egito. Se cumpriu a profecia do Velho Testamento. Outro caso, ainda em Mateus 1 e 2 ali, entre o 1 e o 2, é quando a Virgem dá à luz. E quando Maria, ela começa a gerar Jesus Cristo, a gestação de Jesus, a Bíblia Sagrada registra: para que se cumprisse aquilo que foi dito ao profeta Isaías, pelo profeta Isaías, melhor dizendo, a Virgem dará luz a um filho. Ou seja, Mateus ele pega referências do Velho Testamento para dizer: esse Jesus é o cumprimento daquelas profecias. Agora observe um detalhe comigo, que me chamou muita atenção nesse capítulo 1 de Mateus, e versículo 1. Ele diz assim: livro da genealogia ou da geração. Primeiro, é importante para o judeu saber de onde vinha esse Messias, afinal de contas. Por isso, um livro da genealogia. É importante saber de qual tribo, é importante saber de onde ele vem, é importante saber porque, afinal de contas, havia profecias sobre a tribo, sobre a família que Jesus ia nascer, ou que o Messias iria nascer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fala livro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus é nome,
nome. Jesus é mais ou menos a adaptação do hebraico de Josué, ou de Oséias, né? Jeová é salvação. É isso que significa Jesus. Jeová é salvação. Isso é Jesus. Agora, Cristo não é nome. Cristo é título. Se eu fosse compor o nome de Jesus, o nome composto de Jesus, ia falar assim: Jesus, filho de José. O nosso nome, irmãos, ele tem esse Dzinho em alguns nomes, né? O nome do Senhor não tem D, né? Odilon Leal Santos, né? Não tem um Dzinho. Mas o meu tem. É William Miranda de Melo. Esse de Melo é de alguma região que se chamava Melo, deveria ter algum William em outra região. Então, para diferenciar, eles falaram assim: olha, esse aqui veio de Melo, entendeu? E esse outro aqui veio de Souza. E deveria ter uma região chamada Souza, e o pessoal, esse é a Daniele de Souza, e esse aqui é o William que veio de Melo, porque tinha um outro William que não veio de lá. É só para diferenciar. No Novo Testamento, a diferenciação era o seguinte: o Odilon era filho de José. Então, ia chamar Odilon Bar José. Bar, né, que filho. Bartimeu, filho de Timeu. Jesus era filho de José. Então, o nome composto dele era Jesus, filho de José. Isso é só um adendo. Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é título. Cristo significa o enviado, o Messias, o ungido. Olha só como você começa a ler esse texto de uma maneira diferente. Livro da genealogia de Jeová é a salvação, ungido para quê? Aí ele vai continuar. Ungido, enviado para fazer alguma coisa, para cumprir alguma coisa, para uma missão. E qual era essa missão? Em primeiro lugar, eu acho isso espetacular, porque normalmente, irmãos, as profecias do Velho Testamento estavam ancoradas em Jesus e se cumpria nele. Mas essa daqui está ancorada em Jesus, mas não foram prometidas diretamente para ele. Foram prometidas para Abraão e prometidas para Davi. Ocorreu em algum momento na vida de Abraão e na vida de Davi alguma promessa que só poderia se cumprir em Jesus Cristo. Entendeu? E aí você olha e fala assim: o livro da geração de Jesus Cristo começa dizendo que Jesus, que a salvação, ele foi ungido, que o Jeová é a salvação, que foi ungido para que se cumprisse aquilo que foi prometido para Abraão, porque ele é filho de Abraão, e aquilo que se cumprisse, para que se cumprisse aquilo que foi prometido para Davi, porque ele era filho de Davi. E aí eu te pergunto, qual foi a promessa feita a Abraão, ancorado então no Velho Testamento? Qual foi a promessa feita a Abraão? Que afinal de contas precisava de um Messias para se cumprir. Precisava de um Messias. Abraão ouviu diversas promessas na sua vida. Para falar a verdade, irmãos, Deus se revelou a Abraão 7 vezes. 7 vezes. Nas primeiras por sonho, visão, e na última revelação genuína, teofania, presença de Deus, ao ponto de ele falar: mulher, prepara a comida, nós estamos recebendo aqui. E ele adora, se recebeu a adoração, era o meu Cristo que estava ali. Ele adora os seres que vêm até a sua casa. Aqui, ao ponto da mulher, de eles confirmarem a promessa: tu vai ser pai de uma grande nação. A mulher lá dentro ri. E ele fala assim: não era para a senhora ter rido não. Ela: eu não ri não. Você riu sim. E porque você riu, o nome do menino vai ser Isaac, que significa riso. Para você nunca mais rir de uma promessa. Imagina essa mulher olhando e falando assim: Isaac, vem cá. Não deveria ter rido naquele momento que Deus me prometeu.
ter duvidado da promessa. Mas não é só sobre isso. Durante essas revelações, Deus fez algumas promessas. Uma das promessas que Deus fez para ele é: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, é muita fé. Porque ninguém entra num meio de transporte que seja sem saber para onde vai. Deus primeiro falou: larga, que eu vou te mostrar, eu ainda vou te mostrar. Vai que Deus esquece de mostrar e eu fico perdido. Não, irmãos, eu sou sistemático demais para essas coisas. Senhor, para onde eu vou? Como que eu vou? O que eu vou comer? O que vai acontecer? Não, eu quero saber tudo direitinho. E Deus fala: não, só dá o primeiro passo. E você não precisa nem estar vendo o degrau. Você estica o pé e eu ponho o degrau embaixo. É muita fé que esse homem tem. Você não precisa nem ter a segurança que o teu pé vai firmar no primeiro. Pode deixar que eu vou colocar tudo embaixo, vai dar tudo certo. Sério, Deus, sério. Então tá bom. Ele sai. E a promessa que Deus faz nesse ínterim é virar para ele e falar assim: você vai ser uma grande nação. Abraão, olha as estrelas dos céus. Você consegue contar? Irmãos, não tinha poluição que a gente tem hoje, né? Dava para ver estrela beça. Você consegue contar? Não. Não consegue? Não. Pois bem, assim será a sua descendência. E ele: mas aí eu te pergunto, para ser pai de uma grande nação, necessitaria, amados irmãos, de Jesus Cristo? Não. Você concorda comigo? É simplesmente dar fertilidade. Se você desse fertilidade a Abraão, e desse fertilidade aos filhos de Abraão, e aos netos de Abraão, já iam ser uma grande nação. Automaticamente. Isso ia ser uma grande nação, era só dar fertilidade. Mas como Deus, ele olha assim e fala assim: eu vou complicar as coisas para mostrar para você que é eu que estou fazendo. Você percebe que Deus faz isso? Deus dá a Abraão uma mulher que não pode gerar filhos. E dá a seu filho Isaque, depois do milagre do filho nascer, uma mulher também que não pode gerar filhos. E por consequência, dá a seu neto, aquele neto que vem na sequência, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dá ao seu neto, a mulher que ele ama também não pode gerar filhos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus de Sara, Rebeca e Raquel. É o Deus que abriu a madre para dizer: eu vou fazer uma grande nação, mas eu vou te dar mulheres que têm dificuldades de gerar. Sabe para quê? Para dizer para você: sou eu quem faço, sou eu quem opero, sou eu quem ajo, da maneira com que eu quero fazer. Não depende de você, depende de mim. Ok, você já glorifica a Deus por isso. Mas agora eu vou para Gênesis capítulo 17. Em Gênesis capítulo 17, Deus reforça a promessa que ele faz a Abraão. Mas ele chega no versículo 3, se eu não estou enganado, ele fala assim: Abraão, olha só, eu vou abençoar você, meu Deus, pula para o 4 então. Rapaz, o pessoal da mídia top. Quanto a mim, eis que meu conserto será contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Continua aí, que eu estou em dúvida. Chama Abraão, tal, não, porque eu te tenho imposto. Ok. Frutifiquei grandemente, farei de ti, e reis sairão de ti. Ok, está abençoando. Estabelecerei o meu conserto, a sua semente, depois de geração para o conserto perpétuo de ti, Deus, depois da sua semente. Eu estou procurando um versículo, irmãos, está no 17, eu tenho certeza, que ele diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o versículo? Depois você acha aí para mim depois, não tem problema não, está ali. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. A prosperidade que Deus estava dando a Abraão, a fertilidade que Ele estava dando a Abraão, garantiria que todas as famílias da terra seriam benditas? Não. Não. Aí não. E aí eu te pergunto, mesmo que Abraão seja considerado o pai de todos os judeus, que ele é, e também, irmãos, até o pai de muçulmanos, que ele também é, nele foram criados aí, tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo. As 3 religiões vieram dele. Agora observe, alguém aqui já foi abençoado por algum judeu? Eu conheço até judeus, mas abençoado por judeu? Não, tirando Jesus, irmão. Alguém aqui já foi? Não. Só em Jesus Cristo poderia se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa palavra na Bíblia Sagrada coloca famílias. Muito obrigado, querido. É o 12, perdão. Eu estou lá no 17, querido, me perdoe. É o 12, o chamado de Abraão, 12. E amados irmãos, o que acontece? Ali está famílias da terra, mas a palavra família, perdão, querido, obrigado, o irmão da mídia. A família que está ali, edificada, essa palavra família, ela fala de etnia, ela fala de clã, ela fala de uma família grande, que não é um núcleo familiar de pai e filhos, e esposa e filhos, é pai, filhos, e esses filhos trouxeram noras e genros, e ali tem netos, então é uma família grande, uma família que se torna nações. Por isso que algumas traduções falam assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. É uma família grande que vai se estendendo, que vai crescendo. Mas ele falou que todas as famílias da terra seriam benditas. Eu vim nessa noite aqui no culto da vitória para te dizer que em Jesus se cumpre a profecia que foi feita a Abraão. A sua família é abençoada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo lá na frente está preso, e lá no cárcere ele começa a adorar a Deus junto com Silas na segunda viagem missionária. As cadeias se rompem, e ali era um lugar muito escuro, insalubre, e de repente o próprio carcereiro tenta tirar a vida. E nisso que ele tenta tirar a vida, Paulo vira e fala: não te faça tal coisa, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e quem mais? Toda a tua casa. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: só precisa de um, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, e as resistências familiares começam a cair, a romper, em nome de Jesus Cristo. Ele só precisa de um. Você já percebeu? Às vezes vem uma pessoa para cá e ela vem sozinha, ela aceita Jesus, ela recebe o Senhor como seu Salvador, e ela vem às vezes sozinha lutar na igreja, e ela parece que ela vem triste, ela vem parece que semblante meio que caído, e ela vem assim, mas lutando, daqui a pouco o Senhor faz um milagre, e outra pessoa se converte na sua própria família. Daqui a pouco outra pessoa se converte, daqui a pouco é outra, e ela começa a se animar, porque ela vê que a oração dela está sendo ouvida, e Jesus começa a transformar a família dela. Daqui a pouco, irmãos, é maior o número daqueles que estão convertidos do que aqueles que ainda não estão, e Deus vai fazendo a obra, e ele chega um momento que ele fala: eu e a minha casa, nós estamos servindo ao Senhor, porque Deus é fiel. Em Jesus se cumpriu a profecia dada a Abraão: em ti, não nele, mas no fruto dele, no filho dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Livro de Jesus Cristo, da genealogia de Jesus Cristo. Aquele que nasceu, que foi enviado, Cristo enviado, para que se cumprisse a profecia que foi dada a Abraão, porque ele é filho de Abraão. E a profecia que foi dada a Davi, porque ele era filho de Davi. Davi recebeu inúmeras promessas também em sua vida. Inúmeras promessas. A primeira promessa que Davi recebe, ele é um rapaz bem novinho. Samuel desce até a casa do seu pai, com o motivo de sacrificar, mas Deus vira e fala assim: enche o vaso, o log, o chifre de azeite, dependendo da tradição, o pote de azeite, o recipiente de azeite, vem que eu vou ungir um homem. Vocês se lembram bem? Passa o primeiro filho, passa o segundo, ele faz aquela velha pergunta que os assembleanos aí antigos, quem era da Assembleia de Deus algum tempo atrás, já participou de congresso de mocidade com esse tema: acabaram-se os mancebos? Não acabou o mancebo. Tem um menino que está lá ainda cuidando das ovelhas. Samuel fala: ninguém senta, ninguém come pão, ninguém bebe água enquanto esse rapaz não chegar aqui. Quando o menino chega, ele fala: é esse aí que vai ser ungido. Ele é ungido rei. Profecia se cumprindo. Você vai ser o rei de Israel. Oh, irmão, esse homem luta. Saul tenta matá-lo, cravá-lo na parede com uma lança. Ele é usado por Deus através de harpa para expulsar demônio do rei. Ele mata gigante. Ele foge, casa com a filha do rei, foge. A filha do rei é dada para outro homem, para envergonhar a família de Davi. Davi volta, toma a mulher de volta, a mulher é minha. Ninguém era para dar para ninguém, para ser entregue a ninguém, a nenhum outro homem. Ele vem, recupera a esposa dele, faz uma aliança com o filho de Saul. Esse menino morre, e meu Deus, e começa aí a luta para cima, a luta para baixo, até que de repente ele assume o reino de Judá. Depois ele continua lutando, e ele reina sobre todas as 12 tribos, sobre todo Israel. O reino do norte também se agrega a ele. E aí ele já é um homem formado. A partir desse momento, Davi estabelece, porque ele não pôde construir o templo, Deus não deixou, ele queria, mas Deus não deixou. Disse: você é um homem sanguinário, rapaz, eu não vou deixar você construir o templo, mas o teu filho vai construir. E ele falou: eu moro em palácio, a presença de Deus, a arca de Deus está morando em tendas, mas não tem problema, o culto na tenda era maravilhoso. Sabe o que Davi estabeleceu? Davi estabeleceu um culto 24 horas, aquilo agradou demais a Deus, irmãos. Era cantores que se revezavam 24 horas na presença de Deus, adorando o Altíssimo Deus. Esse homem ficou tão feliz quando a arca voltou, que ele dançou na presença de Deus de tal forma que a sua mulher o criticou. Aquele homem tinha o coração derramado na presença de Deus. Irmãos, o que Davi fazia era tão agradável a Deus, que os reis que sucederam a ele, os reis que vieram depois dele, normalmente a Bíblia cita assim: e ele fez o que era agradável a Deus, como Davi, o seu pai. Às vezes era o tataraneto dele lá, fazia algo parecido com o que o seu tataravô fez, e Deus lembrava de Davi, falava assim: olha, você fez igual o seu tataravô fez, você agradou o meu coração. Davi era um homem consagrado, um homem que derramava a sua alma, a tal ponto que a profecia diz: olha, nos últimos tempos eu restaurarei. Irmãos, não está dizendo que vai restaurar o tabernáculo de Moisés, o templo que Salomão que construiu, nem o templo de Zorobabel, que foi o segundo templo, que a glória da segunda casa era maior do que a da primeira. Não, ele falou: eu vou restaurar a tenda de Davi.
Ele colocou lá na tenda de Davi, dizendo: olha, haverá os últimos dias, haverá adoração espontânea, como havia na tenda de Davi, coração derramado na presença. Deus se agradou tanto daquele homem que virou para ele e falou assim: olha, eu vou te fazer uma promessa, Davi. Eu te digo que do trono nunca se afastará um descendente teu. Davi não tinha noção do que estava sendo prometido. Na cabeça dele, a monarquia ia durar até 2026. Mas hoje em Israel tem um primeiro-ministro. O Netanyahu de vez em quando aparece aí na televisão, de vez em quando não, de vez em sempre, porque está em guerra, toda hora está aparecendo a foto dele ali. Ali é o primeiro-ministro, não tem mais monarquia em Israel. E Deus já sabia disso, mas virou para Davi e falou assim: Davi, nunca vai se afastar do trono um descendente teu. E aí você olha e fala assim: mas quem é esse? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Em Jesus se cumpre a promessa que foi feita a Davi. Amados irmãos, eu fico só imaginando o Salmo 24. O Salmo 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá, eu vou chutar para frente, porque eu quero lá na frente. Quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu santo monte? Aquele que for puro de mãos, limpo de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jula dolorosamente. Essa é a geração dos que te adoram, ó Deus de Jacó. Aí lá no final, dos 4 últimos versículos, ele começa a ter uma visão das coisas inanimadas do céu. Portas são inanimadas. Portas não tem vida. Ele fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Está ali. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei poderoso na guerra. Aí vem o outro próximo versículo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí as portas perguntam de novo: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Somente em Jesus Cristo, irmãos, quando ele foi assunto aos céus, as portas celestiais ficaram de prontidão olhando ele entrando pelas portas celestiais, assumindo o trono sempre eterno, para sempre. Ele senta e, como ele disse lá na oração: dá-me a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Lhe é dada essa glória. Ele é o descendente de Davi, que está sentado agora num alto e sublime trono, inalcançável trono, e na sua coxa direita, diz Apocalipse, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Foi em Jesus que se cumpriu a profecia de Davi. Foi em Jesus que se cumpriu as promessas feitas a Davi. Amados irmãos, essa é a interpretação profética, ou a interpretação correta desse texto. Mas eu poderia usar de alegoria. Eu vou dar uma outra perspectiva do texto. Eu poderia usar de alegoria, não poderia? Quem foi o filho de Abraão que substituiu Abraão? Abraão teve outros filhos, mas aquele filho, o filho esperado, o filho da promessa, não foi Isaac? Isaac, aquele que concordou ir para o altar, porque afinal de contas, se Isaac tivesse 17 anos, ou 22 anos, Abraão ia ter 117 ou 122 anos. Um homem de 122 anos não pega um rapaz de 22
de surpresa e bota em cima do altar para tentar matá-lo. De jeito algum. Ele obedeceu. Jesus foi para o sacrifício por obediência. Não foi ninguém que pegou Jesus de surpresa e falou: agora tu vai morrer. Não. Ele deu a sua vida. Ele concordou com o projeto de salvação. Você está vendo que a alegoria também funciona para interpretar o texto? Se eu falasse assim, filho de Davi, quem foi o filho de Davi que o substituiu? Salomão. Shalom. Shalom. Paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. Salomão foi o homem mais sábio, humanamente falando, na Bíblia. Sabe quem é a sabedoria de Deus em Provérbios? Provérbios capítulo 1 do 1 ao 6, fala assim, falar da sabedoria. A sabedoria é personificada, é uma pessoa ali. Ali Jesus é apresentado como a sabedoria de Deus. Ele é o Salomão eterno, filho de Davi. Filho de Davi. Então, essa comparação funcionaria também. Então, você tem uma perspectiva profética, você tem uma perspectiva alegórica, mas esse tempo que me resta, eu gostaria de dar uma perspectiva histórica a esse texto. Se eu lesse esse texto da seguinte maneira: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Saul, filho de Moisés, você voltaria na história e teria uma percepção que em algum momento Saul perdeu essa oportunidade e Moisés, por um motivo positivo, perdeu também a oportunidade de estar aqui com o nome aqui. Saul, ele foi o primeiro rei escolhido pelo povo. Mas Deus não o rejeitou imediatamente, olhou para ele e falou: você está rejeitado, você não me serve. Não, pelo contrário, quando ele tem um encontro com Samuel, que ele está procurando as jumentas do seu pai, ele é ungido naquele momento para ser rei de Israel, e ele sai dali, e o próprio Samuel diz: olha, aí na frente você vai encontrar profetas, e você vai profetizar no meio deles. Amados irmãos, você sabe muito bem, no Velho Testamento, o Espírito Santo não estava pairando sobre como ele está hoje na igreja. O Espírito Santo hoje habita em nós. Antigamente ele descia, usava uma pessoa e subia de volta. Ele não ficava, ele não habitava. As pessoas não eram templo do Espírito. Isso é uma coisa nossa, foi Jesus que falou: eu vou enviar um Consolador. E quando ele enviou o Consolador, vocês não vão sentir saudade minha, saudade da minha presença. Esse é o Espírito Santo. E aí você observa, amados irmãos, que ele profetiza, ou seja, o Espírito Santo toma da vida dele, absorve ele, guarda ele, entra e fala com ele. E aí você vê, quando foi Saul foi rejeitado? Saul foi rejeitado no momento em que ele levanta um altar, e que espera o povo reunido em Ramá, e que Samuel não chega, e o povo: eu quero ir embora, hein? Tem jogo para eu assistir, Samuel, Saul, cadê Samuel? Não vai vir não? Eu quero ir embora, hein? E aí Samuel olhou e falou assim, Saul olhou e falou: cadê Samuel? Não, então me dá aqui que eu vou sacrificar. Ele sacrifica. Nisso que ele sacrifica, chega Samuel e fala: hoje o teu reino seria perpetuado. Saul não tinha noção do que ele estava perdendo. Sabe o que Saul estava perdendo? Saul estava perdendo que na bandeira de Israel, aquela estrela ia se chamar Estrela de Saul. Saul estava perdendo que aquele cego, quando botou o ouvido no chão, para ouvir a multidão chegando perto, o cego ia gritar: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Saul estava perdendo que Jesus não ia ser o leão da tribo de Judá,
Jesus ia ser o leão da tribo de Benjamim. Saul estava perdendo a perpetuação, o seu legado para a eternidade. Era isso que ele estava perdendo. E eu te pergunto, por que preferiu agradar o homem a agradar a Deus? Um dos maiores erros nossos é tentar agradar o homem do que agradar, obrigado querida, do que agradar a Deus. Um dos maiores erros nossos. E Moisés é um exemplo positivo. Moisés, amados irmãos, poderia ter o seu nome aqui. Poderia ter nome de Davi e poderia, ao invés de Abraão, o nome de Moisés. Vocês se lembram bem que Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. Atravessa o Mar Vermelho. Se eles fossem retos, 3 dias para chegar na terra prometida. Como eles não puderam passar por Edom, eles tiveram que descer. E descendo, eles pararam no Sinai. Ali, se continuasse, a trajetória era 30 dias de caminhada, mas não deu. Parou, 3 anos ao pé do Sinai. Chegou um momento que Deus virou para ele e falou assim: ô Moisés, sobe aqui na minha presença, eu quero conversar contigo. Deus deu as tábuas para ele. E nisso que Deus deu as tábuas da lei para ele, ele estava ali contemplando a face de Deus. Deus vira para ele e fala: Moisés, o povo que tu tirou do Egito está lá embaixo adorando um bezerro de ouro. Ele falou: o povo que eu tirei do Egito, quem tirou foi o Senhor. E ficou aquela guerra: eu tirei do Egito, não, o povo é teu, o povo não é meu, o povo é teu. O povo era tão ruim que nem Moisés, nem o povo nem Deus queria o povo. Ficou brigando para ver de quem era o povo. Mas a verdade é, irmãos, que Moisés desce, retorna, ele quebra as tábuas, se amargura com aquilo, porque ele ficou com raiva. Aí morre 3.000 pessoas aproximadamente, que a Bíblia chama de populacho, um povo que saiu, que não pertencia ao povo de Israel, mas como estava sendo liberto, vamos todo mundo, né? Vamos todo mundo, irmãos. Se está sendo liberto o povo de Israel, eu estou aqui no meio, como escravo, eu vou sair também, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Foi esse povo que morreu. E aí Deus vira para Moisés e fala assim: sobe na minha presença de novo. Ele falou: pronto, Deus vai me matar, Deus vai me matar. E ele sobe. Essa segunda subida de Moisés diante do monte de Deus, para ver a face de Deus, irmãos, aquele monte fumegava que nem animal chegava na beira do monte. De tal era a aquecência daquele negócio, da presença de Deus. Agora observa, esse dia que ele sobe na presença de Deus é chamado de Yom Kippur, dia do perdão. O dia do perdão é um dia tão importante, que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Qual era o dia que ele entrava? No Yom Kippur, no dia do perdão. Ele usava esse dia que Deus estava propício a perdoá-lo. Ele foi até a presença de Deus. Deus o perdoou. E Deus fez uma proposta para ele, pastor Odilon, que Deus sabe para quem faz proposta. Ele virou e falou: Moisés, eu vou matar todo mundo no deserto e vou levantar uma geração de ti. Se Deus faz isso, esse versículo estaria escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Moisés, e não filho de Abraão. Se fosse comigo, eu ia falar: o senhor vai fazer isso? Vai, bate aqui, puf, combinado. Não aguento mais esse povo, 2 milhões de pessoas falando comigo, enchendo a paciência, trazendo problema, e é isso e aquilo. Não, tá bom, vamos começar do zero. Sabe o que Moisés disse? Não, Senhor, eu não quero. Não quer, Moisés? Não. Por quê? O que dirão de ti? Vão dizer que o Senhor é um Deus mau, que tirou o teu povo do Egito para matar no deserto. O que vão falar do Senhor? Eu não quero isso não, Deus. Eu não quero isso não. Eu não quero que falem mal do Senhor.
Eu não quero que as nações em volta fiquem falando, eu adorar o Deus de Israel, nunca. Esse Deus tira com mão forte deles lá do Egito, envergonha Faraó, os deuses do Egito, e o povo lá faz alguma coisa, ele vai lá e mata todo mundo. Deus só estava olhando o coração de Moisés. Ele falou, o que vão falar de ti? É o teu nome que está em jogo, não é o meu não, Deus. É o teu nome, Senhor. O que vão falar de ti? Eu vim nessa noite como profeta de Deus, para te dizer, se você tem promessas de Deus na sua vida, elas se cumprirão. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Porque é o nome do Senhor que está envolvido nessas promessas. A dignidade não está em você, em ser digno de receber ou não aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, querido, Ele vai cumprir. Por quê? Porque é o nome dEle que está envolvido. O Evangelho tem muito do direito fiduciário. Não diga se você recebeu ou não, porque senão você vai revelar a sua idade. Mas eu já recebi alguns cheques na minha vida. E de vez em quando, hoje ninguém recebe mais cheque, né? Não, empresa ainda funciona com cheque, mas normalmente, pessoa física não trabalha quase com cheque. Mas, amados irmãos, às vezes a gente tinha que ir na boca do caixa para descontar o cheque. E quando chegava na boca do caixa, o caixa olhava, pedia sua identidade para conferir se o nome era você, o nome que estava ali era você mesmo. Às vezes ele anotava a identidade atrás. O caixa, né? A caixa ou o caixa, ficava no computador, num terminal de computador. Ela ali não estava consultando se você era digno de receber aquilo que está no cheque. Ela estava consultando a dignidade de quem assinou o cheque. Se a pessoa tem fundo na conta. E dependendo do valor, ela vai falar assim, só um instantinho, por favor, vai lá no gerente da conta e fala, olha, o seu Odilon acabou de passar um cheque altíssimo aqui para um tal de William. Então, vem aí, liga para o seu Odilon aí, liga, seu Odilon, tudo bom? Tudo, aqui é seu gerente, ó, chegou um camarada aqui com um cheque aqui de alto valor, pode pagar? Pode pagar, ele, cara, é gente boa. Ok, paga para ele. Ele é meio assim, tal, mas paga para ele, porque a dignidade é de quem passou o cheque. Querido, eu vim aqui nessa noite te dizer, as promessas que tem na sua vida não tem nada a ver contigo. Você só foi lá para receber o cheque. E ninguém está consultando se você é digno, se você é bom, se você é cheiroso, se você é forte, se você é capaz. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com aquele que prometeu. Tem a ver com aquele que assinou o cheque. Tem a ver com aquele que passou o nome, que escreveu o nome dele na promessa. Você vai receber essa promessa, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Você pode se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Vou resumir rapidamente aqui, porque eu não quero abusar do meu amigo pastor Odilon. Meus queridos, aqui na Advec nós temos o costume de fazer uma oração, no mínimo no final do culto, uma oração. Mas essa uma oração engloba 2 grupos de pessoas muito específicos. O primeiro grupo são pessoas que um dia estavam vivendo o Evangelho na igreja, em comunhão, envolvidos no ministério. Não precisa ser aqui na Advec, em qualquer lugar. A pessoa estava vivendo o Evangelho, mas por algum motivo ela se afastou. Por algum motivo ela deixou de seguir Jesus. Ah, pastor, não deixei de seguir Jesus não, eu deixei de vir para a igreja. Calma. Às vezes alguém pisou no seu pé, você se entristeceu, alguma liderança xingou você, algum pastor maltratou você. Querido, você brigou com a pessoa errada. Você brigou com a pessoa errada. Jesus não tem nada a ver com isso. Se você foi maltratado em algum lugar, vai lá, pede perdão. Não está se sentindo bem, vai para outro lugar. Mas não larga Jesus. Vai largar Jesus por quê? Ele nunca te decepcionou. E hoje talvez você falou, não, deixei Jesus. Ok, esse é o primeiro grupo
que se tiver alguém aqui, nós queremos orar por você. O segundo grupo, que se tiver alguém aqui, nós vamos orar também, na mesma oração, é gente que nunca recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que hoje quer receber, que hoje quer dar um passo em direção a Jesus Cristo. Esse Jesus que não olha para a sua dignidade, mas Ele tem poder para te prometer e cumprir. Ele não olha para você, se você é capaz. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou aceitar Jesus, mas eu ainda estou assim assado. Querido, venha como você está. Você não vai permanecer, porque Deus vai fazer uma obra profunda na sua vida. Você não vai permanecer do jeito que você está hoje, mas você precisa dar um passo em direção a Jesus e falar, eu quero esse Jesus, eu quero uma mudança de vida, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se alguém aqui nessa noite, em um desses dois casos, nós queremos orar por você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, pede licença aí, fala, o pastor está falando comigo, eu quero ir lá na frente. Pede licença, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar rapidamente por ti. Nós já estamos terminando o culto, mas esse é um momento importantíssimo do culto. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, ou voltar para Jesus, esse é o teu momento. Vem, nós queremos orar por você. Há alguém no nosso meio? Pede licença aí, fala, não, eu vou lá na frente, esse negócio é comigo. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? A igreja, por favor, abaixa a cabeça, rapidamente. Todas as amarras, todo o espírito que está prendendo pessoas e vidas, eu ordeno que seja repreendido, na autoridade do nome de Jesus. Solte as vidas que pertencem a esse lugar e que precisam ser libertas agora, em nome de Jesus. Mantenha sua cabeça baixa. Você que deseja receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou voltar para Jesus, sai do seu lugar agora e vem aqui. Nós queremos orar. Tem alguém no nosso meio? Mantenha a cabeça baixa. Aqueles que já estão na igreja, são membros aqui da Advec. É um momento de guerra, de luta espiritual. Tem alguém no nosso meio? Eu quero receber a Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu não posso demorar mais. 1 minuto, sai do seu lugar, venha, nós vamos orar por você. O Espírito Santo comunica que tem gente aqui. Tem pelo menos um homem aqui que precisa receber a Cristo. Venha, nós estamos esperando por você. Onde está você? Tem alguém aqui que fala, é comigo, mas eu estou lutando. Pode ser depois do culto? Não, agora. Venha, em nome de Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Que Deus possa falar melhor ao teu coração, em nome de Jesus. Pastor Dilon, muito obrigado. Que Deus abençoe. Deus abençoe a amada igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra abençoada. Quem foi abençoado essa noite? Será que você entrou aqui por acaso essa noite? Será que você entrou aqui por